Boa tarde. Há exata 2 semanas do primeiro jogo da Copa, os franceses sentem na pele as dificuldades de se organizar um Mundial. Ameaças de atentados, greves e várias manifestações de trabalhadores colocam em risco a paz na última Copa do século. Começa a caça aos terroristas. 77 foram presos, mas a ameaça continua solta e preocupa o comitê organizador da Copa. Já a preocupação da Comissão Técnica Brasileira é outra: os músculos de Romário. O Sport TV News vai mostrar também a vitória brasileira na estreia do Mundial de Basquete da Alemanha, a polêmica na final da Conferência Leste da NBA e o gol que deu ao Cruzeiro a vantagem na decisão da Copa do Brasil. O Brasil estreou com vitória no Mundial Feminino de Basquete na Alemanha. Comandada por Janete, nossa seleção venceu o rápido time da Coreia do Sul. A torcida coreana marcou presença, mas os tambores da vitória ajudaram mesmo a guerreira Janete. A ala brasileira foi a cestinha da partida com 36 pontos e comandou a seleção na vitória sobre a Coreia do Sul. A atuação de Janete foi decisiva, principalmente no segundo tempo. O esquema do técnico Antônio Carlos Barbosa anulou a principal jogada das atuais campeãs asiáticas, os arremessos de 3 pontos. O Brasil venceu por 75-65 e hoje enfrenta a Eslováquia na segunda rodada da primeira fase do Mundial. Veja os resultados da primeira rodada. A vitória sobre a Coreia teve aspectos positivos e negativos. Os positivos: o ataque funcionou, com destaque para a ala Janete, que com 36 pontos foi a cestinha não só do Brasil, mas do jogo também. Além disso, o time esteve eficiente nos rebotes, dominando completamente as coreanas. E aí, quem apareceu bem foi a pivô Alessandra. Finalmente, para uma estreia, o time se comportou muito bem, mostrando que estava com os nervos no lugar. Já os pontos negativos foram a defesa, frágil em vários momentos, e Paula, que com apenas 4 pontos ficou completamente fora da partida. Melhorando a defesa e com Paula fazendo seu jogo habitual, o Brasil dá sinais evidentes que pode ir bem longe neste Mundial. Agito nos bastidores da NBA. O técnico George Karl foi demitido do Seattle Supersonics. Paul Westphal, ex-técnico do Phoenix Suns, deve ser o substituto dele. Já Jalen Rose foi suspenso da partida de hoje entre o Chicago Bulls e o Indiana Pacers. Ele deixou o banco do Indiana quando Reggie Miller e Ron Harper se desentenderam no fim do jogo. Os dois brigões foram apenas multados, assim como o técnico Phil Jackson, que reclamou da arbitragem. Aliás, desde segunda-feira, dia do jogo, não se fala em outra coisa. A primeira reclamação dos Bulls, que lideraram quase toda a partida, foi a cesta de 3 pontos do reserva Travis Best. Ele pisa na linha na hora do arremesso, mas os juízes deram os 3 pontos para Indiana. O Chicago respondeu logo depois com uma cesta de 3 do croata Toni Kukoc e um arremesso de Michael Jordan, cestinha do time com 28 pontos. A 6 segundos do fim, outra confusão. Scott Pippen rouba a bola e sofre falta. Na sequência, Ron Harper cai sobre o banco de reservas dos Bulls e leva com ele Reggie Miller, que não gosta. Os juízes mais uma vez fazem vista grossa e não punem com falta técnica nenhum dos dois jogadores. Scott Pippen perdeu os 2 lances livres, o que deu a chance de Reggie Miller decidir a partida com um incrível arremesso de 3 a apenas 2 segundos e 9 décimos do fim. E foi esse o lance mais polêmico do jogo. Repare que antes da cobrança do lateral, Miller empurra Michael Jordan de maneira clara para se livrar da marcação do armador dos Bulls. Um dos juízes, na parte de cima do vídeo, teve total visão do lance, mas nada marcou. Jordan ainda teve 7 décimos de segundos para tentar a vitória, mas a bola deu aro. O 5º jogo da série, que está empatado em 2-2, acontece hoje à noite em Chicago. Fernando Meligeni passou para a 3ª rodada do Aberto da França. Ele venceu o americano Vincent Spadea por 3-0, parciais de 7-6, 7-6 e 6-3. Ontem, outro brasileiro avançou no saibro de Roland Garros. Não poderia ter sido melhor para a Guga. Uma estreia sem problemas contra um tenista que não incomodou em nenhum momento da partida. O francês Charles Offray foi mero coadjuvante no primeiro passo de Guga a caminho do bicampeonato. 3-0 em tranquilo, 6-0, 6-2 e 6-2.
Petersburgo enfrenta na próxima fase a sensação da rodada de ontem, o russo Marat Safin, de apenas 18 anos. Com um jogo agressivo e muita disposição, ele superou o favoritismo e a experiência do americano André Agassi. Safin fechou em 3-2, 5-7, 7-5, 6-5, 3-6 e 6-2. Sébastien Larrey do Canadá quase se tornou mais uma surpresa da rodada. Por pouco não eliminou Patrick Rafter, quarto cabeça de chave do torneio. O australiano, que joga melhor em pisos rápidos, perdeu os 2 primeiros sets, mas venceu o jogo por 3-2. Parciais de 6-7, 3-6, 6-1, 6-3 e 6-2. Veja outros resultados. Na disputa feminina, as favoritas seguem vencendo. A americana Mônica Seles, tricampeã em Roland Garros, levou apenas 51 minutos para eliminar a australiana Annabelle Elwood. 2-0, 6-0, 6-2. Depois do intervalo é hora de decisão no Sport TV News, com os gols da Liga Futsal e da Copa do Brasil. A nova geração do vôlei brasileiro tentando manter a invencibilidade e a liderança do Grupo C da Liga Mundial. Brasil e Rússia. Um desafio que você acompanha ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Nesta sexta, 8h30 da noite, exclusivo no Sport TV, o canal campeão. Apoio Olímpicos. Ponha mais aventura nos seus pés. Chegou o Olímpicos Tracking. A seleção brasileira defendendo o título em busca do bicampeonato. Ao vivo, direto da Alemanha. Mundial Feminino de Basquete. Brasil e Hungria, ao vivo. Nesta quinta, 1 da tarde, no Sport TV, o canal campeão. O Cruzeiro está a um empate do título da Copa do Brasil. O time mineiro venceu o primeiro jogo contra o Palmeiras e agora faz a partida de volta no sábado no Morumbi. O gol da vitória por 1-0 saiu desse cruzamento na medida de Marcelo para Fábio Júnior. Se o Palmeiras vencer pelo mesmo placar no sábado, a decisão vai para a disputa de pênaltis. A Ubra saiu na frente na decisão gaúcha da Liga Futsal. Com a vitória de 5-1 sobre o Carlos Barbosa, o time ficou com a vantagem do empate no segundo jogo da final. A Ubra saiu na frente logo aos 45 segundos de jogo com o Vandré. Mas o Carlos Barbosa empatou o Marquinho. O equilíbrio não se repetiu no segundo tempo. Jogando em casa, apoiado pela torcida, a Ubra fez 2 gols seguidos. O quarto foi o mais bonito, uma linda tabelinha que acabou com um chute de Bela. E foi o mesmo Bela que fechou a goleada. A decisão é no sábado em Carlos Barbosa e a Ubra joga pelo empate. Começa na Europa uma verdadeira operação pente fino. A polícia busca terroristas que possam ameaçar a segurança dos torcedores e jogadores. Ontem, uma ação envolvendo policiais de 5 países prendeu vários suspeitos. A operação foi desencadeada simultaneamente na França, Bélgica, Itália, Alemanha e Suíça. Com a prisão de 77 ativistas islâmicos, a polícia quis reduzir ainda mais a possibilidade de atentados terroristas durante a Copa. Na casa de alguns suspeitos foram encontrados documentos e vídeos com imagens de uma organização conhecida como Grupo Armado Islâmico. O grupo, com base na Argélia, é considerado muito violento e vem espalhando o terror no norte da África. A ação antiterror multinacional não encontrou explosivos nem evidências sobre a preparação de um atentado durante a Copa. Mesmo assim, Roland Jacquard, chefe da polícia antiterror francesa, não está tranquilo. Segundo ele, ainda há 15 elementos perigosos à solta. Daqui a pouco, mais Copa do Mundo no Sport TV News. Você vai conhecer melhor a Áustria do artilheiro Polster e saber das novidades de hoje da seleção brasileira. A Liga Futsal é gaúcha, tchê!
Carlos Barbosa e Umbra, disputando ao vivo, direto de Caxias do Sul, o título nacional. Neste sábado, 4 da tarde, no Sport TV, o canal campeão. Nossa sorte, não apelamos pra guerra, pela nobreza dos fortes, unidos o povo da terra, com arte quem parte vai, levando o grande trunfo, vai na França, em Paris, atravessa feliz o arco do triunfo. Nesse sentido vai fundo, diante do nosso plantel se curvará o mundo e até a Torre Eiffel. Tudo que for preciso, o triplo improviso, o grito da galera. O gênio de Mané, Garrincha de Pelé, agora em outra fera. O jogo a gente inventa, arrebenta a seleção. No fim desses 90 a gente quer ser pentacampeão. No país do carnaval o pessoal acredita e grita pra desabafar. No país do futebol o sol nasceu mais bonito pra ver nosso time jogar. E nosso time é assim, não tem tempo ruim. Jogo faça sol aos olhos de quem viu vitória do Brasil. Ganhou o futebol, tenta. Muitos torcedores brasileiros nem o conhecem, mas com certeza já ouviram falar dele ou reconhecem o gesto imitado por todos. As mãos levantando sobre a cabeça a taça de campeão. O capitão Bellini, campeão do mundo em 58 e modelo da estátua na frente do maior estádio do mundo, conta pra gente um pouco de sua vida de glórias. O Mundial da Suécia em 58 deu a primeira Copa ao Brasil e revelou o fenômeno Pelé. Mas quem liderou o time na conquista foi Ideraldo Luiz Bellini, o capitão da seleção. No início da carreira, em 1952, a pinta de galã levou Bellini até os anúncios de lojas e, por pouco, não brilhou nas telas de Hollywood. O primeiro clube foi o Vasco. O Vasco pagou 500 mil cruzeiros, sei lá o que era na época. Então, lotou de torcedores do Vasco, no primeiro treino meu. E fui treinar contra o time titular do Vasco, que era o Chico, o ponto esquerdo era o Chico, da seleção também. Ah, não via bola, viu? Passei mal lá também, emagreci, perdi peso. Quer dizer que o Feijão Preto Carioca derrubou o capitão da seleção? Derrubou a revelação logo de cara. Bellini mantém a elegância e o brilho da época em que defendeu Vasco, São Paulo e Atlético Paranaense, clube onde encerrou a carreira aos 39 anos. Com Vavá, Nilton Santos e Gilmar no time, por que ele foi escolhido para levar a braçadeira de capitão em 58? Bellini, como é que nasceu o capitão da seleção brasileira de 58? Eu fui escolhido justamente porque eu levava muito a sério a coisa, que eu pegava no pé de um atacante que perdia a bola e ficava parado, ou que driblava excessivamente, dava um driblinho a mais, como o Fiol dizia, chamava de está dando driblinho a mais, certo? Aquele drible necessário que você tem um companheiro ao lado, e em lugar de dar a bola para ele que pode sair o gol, você vai tentar outro drible, perde a bola e vem um contra-ataque.
Então, eu sempre peguei no pé desse tipo de jogada, de jogador. Vigiado pelo Arco do Triunfo, o eterno capitão mantém o otimismo e o gosto de vitória, de uma tarde inesquecível de um certo dia, 29 de junho de 58. Sem dúvida, o Dunga vai ter que gritar muito com aquela meninada lá, como é hábito, né, dele. A gente sabe disso, mas esperando que esses gritos, essas broncas deles não sejam em vão. O futebol da Áustria não vive os melhores dias. Os principais jogadores jogam fora do país e já passaram dos 30 anos. Mas é justamente a experiência a maior arma austríaca para enfrentar seleções jovens como Camarões e Chile, adversários diretos na briga por uma vaga num grupo que ainda tem a Itália. O espírito romântico de Viena, capital da Áustria, está nas ruas, nas praças, nos cafés. Viena já foi a capital mundial da música, dos concertos e óperas de Mozart e das valsas de Strauss. Mas faz tempo que os austríacos não festejam a seleção de futebol. Depois de ficar de fora da Copa de 94, a Áustria volta ao Mundial pelas mãos de um ídolo do passado recente do futebol no país. Herbert Prochaska defendeu a seleção nos anos 70 e 80 e é o treinador da atual equipe. A Áustria fez uma campanha que surpreendeu os mais céticos. Em 10 jogos foram 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A estreia na Copa vai ser no dia 11 de junho diante de Camarões. O Chile é o segundo adversário, dia 17. A terceira partida vai ser contra a Itália, dia 23. O time é forte no conjunto e tem poucos destaques individuais. O goleiro Michael Konsel defende o Roma e aos 35 anos tem a experiência necessária para orientar a defesa. O time joga com 3 zagueiros. O líder é Wolfgang Feiersinger, campeão mundial interclubes pelo Borussia Dortmund e mais clássico do que Anton Pfeffer, que deve tomar cuidado com as jogadas mais duras para não ser expulso. Os 2 principais jogadores da equipe são veteranos. Andreas Herzog é o organizador das jogadas de meio campo. Foi dele o gol contra a Suécia, que praticamente classificou a Áustria para o Mundial. Herzog atua no Werder Bremen, da Alemanha, e dos passes dele nascem os gols de Toni Polster, maior ídolo da seleção. Polster tem 89 jogos e 40 gols pela Áustria, e fora de campo já se arriscou como cantor. Se não tem a mesma qualidade musical dos compatriotas mais ilustres, Polster espera pelo menos fazer os adversários dançarem. A rotina da seleção brasileira na França não muda. A defesa continua treinando contra o ataque. Zagallo continua dizendo que acertar esse setor defensivo é a maior preocupação para a estreia. E Romário continua treinando à parte. Romário entra na roda de aquecimento com todos os jogadores. Parece um sinal de que está totalmente liberado. Mas a rotina dele, pelo menos por enquanto, não muda. A caminhada de todos os dias é obrigatória. O alongamento com o preparador físico Paulo Paixão também. Distante de todos, arde preocupado. Expressão de quem se questiona. Vai dar mesmo para jogar o Mundial da França? De longe, Zico observa. Até quando esperar pela recuperação do artilheiro do Brasil em 94? A ameaça do corte continua. Dunga, companheiro de quarto de Romário, é apenas poupado. Nada grave. Dores musculares. O capitão do Tetra dá lugar a Doriva em mais um treino tático do sistema defensivo. Zagallo quer o time fechando os espaços. Se for necessário, parar as jogadas com faltas. Longe da área, exige o treinador. Ele interrompe o treino, gesticula, orienta, quer mais atenção na marcação. Parece zangado, reúne o grupo. É hora de cada um dar a sua opinião. A maior preocupação nossa no momento é a compactação defensiva, né? Eu acho que ofensivamente o Brasil possui uma desenvoltura, uma qualidade técnica muito boa. E se a gente conseguir, assim, ter uma base boa, né? Em termos de proteção defensiva e de movimentação, de cobertura, sem dúvida, num todo, as chances de a gente conseguir êxito é bem maior. Rivaldo merece atenção especial. Além de ser um dos elos de ligação do meio-campo e ataque, ele tem que ser o anjo da guarda de Roberto Carlos no lado esquerdo da defesa. Procurou até conversar comigo sobre isso, para que não dê espaço na hora que
que der para eu sair em cima do lateral, para que eu saia mais rápido que o Roberto Carlos, e o Roberto Carlos fica na espera pro outro jogador que cair do lado dele. O velho lobo do futebol brasileiro não parece satisfeito. O alvo agora é Júnior Baiano. O mestre Zagallo ensina o posicionamento. O zagueiro faz cara feia. O pouco tempo para entrosar a defesa preocupa. Claro que o tempo sempre é curto, mas nós temos que acertar. Eu acho que Copa do Mundo não tem como você acertar rapidamente. Eu acho que esse jogo contra o Bilbao vai ser importante para o professor ver os erros e acertos. E aí sim a gente corrigir as nossas falhas. 6 dias depois da chegada a Paris, a seleção brasileira faz o primeiro treino coletivo. Da equipe titular anunciada por Zagallo, apenas Dunga e Romário não participam. Os dois fazem fisioterapia na cidade de Treviso, bem aqui ao lado de Ozoar Laferrière. Dorival e Bebeto são os substitutos. Nesse treinamento, cada jogador já sabe o número da camisa que vai jogar no Mundial. A 10, a mais cobiçada, a de maior responsabilidade, que foi de Pelé, Rivelino e Zico, desta vez será de Rivaldo. Eu fico contente de ser o camisa 10, eu acho que foi um jogador privilegiado de ser escolhido como camisa 10. Então corresponder como todos os jogadores que jogaram com essa camisa correspondeu. Eu espero que isso não atrapalhe em nada o Rivaldo, que ele não se preocupe com isso, não façam pressão em cima dele, para que ele possa desenvolver o futebol que o levou à seleção brasileira. Ponto final do Sport TV News de hoje. Agora você fica com mais um amistoso preparatório para a Copa. Noruega e Arábia Saudita ao vivo. Eu volto já apresentando esse jogo para você. Tchau!